Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Real Cloud Talks, o nosso podcast onde a gente aborda diversos temas, onde a gente fala de tecnologia. Eu sou Silvio Pereira, CEO e cofundador da Real Cloud. Hoje comigo tenho o prazer de ter o Igor, da Seguer, novo CTO. Ele vai falar um pouco disso, dessa jornada, essa nova promoção, os novos desafios que ele tem. Falar um pouquinho da Seguer, que é um parceiro cliente da Real Cloud, e o Leandro, que é o nosso arquiteto de soluções, onde vai nos ajudar também a pontuar. Vou pedir para vocês se apresentarem primeiro o Igor, depois o Leandro, por favor. Perfeito, obrigado, Silvio. Bom, eu me chamo Igor Piovesan, ocupando agora o cargo de diretor de tecnologia da Seguer. Trabalho lá há muito tempo, fazem por volta de 10 anos. Iniciei como desenvolvedor júnior, né, realizando meu sonho, né, fazendo o que eu sempre, o que eu amo, na verdade, né, desenvolver, estar envolvido nas arquiteturas, na parte técnica e hoje, né, tenho a oportunidade aí de estar gerenciando, estar à frente aí de um time sensacional e de uma empresa também que vem crescendo ano a ano e gerando muitos frutos aí para o mercado, muitos sentimentos positivos. Legal, bem-vindo. Leandro, por favor. Show. Obrigado, Silvio. Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Leandro, sou arquiteto de soluções aqui na Real Cloud, já estou aqui no time faz uns 3 anos. E eu sou o arquiteto responsável ali pela Seguer, né? Então estou bastante em contato aí com o Igor, auxiliando nos projetos, nos trabalhos. Espero poder contribuir aqui com o meu conhecimento técnico e participar desse bate-papo aqui com meus colegas. Legal. Bom, começar aí pedindo para você apresentar um pouco a Seguer, o que a Seguer faz, quais são as soluções, e depois a gente explora um pouquinho como que a Real Cloud ajudou no desenvolvimento de um novo projeto que embutiu inteligência artificial generativa. Em inglês o pessoal gosta de falar Generative AI, Gen AI, um monte de nome bonito, mas eu deixar para você falar um pouquinho da Seguer, né, como ela nasceu e qual é o foco dela no mercado. Perfeito. Bom, a Seguer é uma empresa que ela acaba participando de forma indireta da vida de muitas pessoas, na verdade de milhões de pessoas aqui no Brasil e na América Latina. Basicamente, nós desenvolvemos software para centrais de monitoramento de segurança eletrônica. Então, a gente participa do core dessas empresas. Nós temos milhares de empresas como essas no Brasil. São aquelas empresas que fazem a segurança privada, a segurança patrimonial, a conveniência condominial em condomínios verticais, fazem também a operação de condomínios horizontais, aqueles condomínios residenciais de muitas casas. Então, toda a operação, toda a tecnologia por trás dessas empresas é desenvolvida pela Seguer. Nós focamos, então, em 3 grandes verticais que a mais antiga, né, a que fundou, ou melhor, onde a empresa se fundamentou, foi no monitoramento de alarmes. Cada sensor de movimento, cada sensor, cada câmera de vídeo, cada sensor de barreira, cada cerca elétrica, geram sinais, geram eventos, simbolizando situações do mundo real. Essas situações, elas vêm, né, para o software, para a nuvem, hoje é um SaaS moderno, né, multi-tenant, escalável, com resiliência, enfim, múltiplos backups do backup, múltiplas regiões, né, temos aí uma vasta lista de itens, e esse software já é mais do que consolidado. Hoje, então, no Brasil, a gente recebe aí esse volume de tráfego de dados M2M, processa na nuvem e mostra para o usuário, que é o operador em si. A gente vai falar ainda um pouco sobre isso lá na parte de Gen AI, mas o nosso operador, ele é uma persona que fica 24/7 dentro do software, né? Ele fica olhando para a tela ali 24 horas por dia, com trocas de turnos, e o nosso software, a inteligência em si, é responsável por mostrar somente as exceções, para que a empresa, né, como uma única pessoa, consiga monitorar e atender uma quantidade muito grande de clientes e de situações de sinistro, né, de periculosidade. Outra vertical, Silvio, é o monitoramento de vídeo. É muito importante também tudo isso, né, com a popularização aí dos sensores de vídeo, das câmeras, né, todas essas situações, elas acabam tendo uma gravação de vídeo. Então, a Seguer também desenvolve um VMS, um software de monitoramento e gestão de vídeo, também 100% em nuvem, que permite aí gravar os vídeos em tempo real, permite aí a detecção inteligente através de analíticos de vídeo, detectando situações, uma porta que foi deixada aberta por engano, detectando um objeto que foi retirado de uma cena,
detectando situações, né, através de visão computacional. E a terceira vertical, a mais recente, são os aplicativos para condomínio. Então, hoje é muito legal você morar num condomínio, ter um salão de festas, poder agendar o seu salão de festas pelo teu aplicativo, poder enviar os convites para os seus amigos e simplesmente eles chegarem na tua casa com reconhecimento facial e já estarem autorizados para entrar, né? É uma experiência muito legal, moderna, tecnológica, e a Segue está no coração, né, de todas essas operações aí no Brasil. Muito legal mesmo, Igor. Ver como que a tecnologia permite, junto com grandes ideias, né, formar realmente um negócio, né, que bacana, né, que a Segue tem desenvolvido. E eu não sabia dessa última parte de automação para condomínios, né, e enfim, vou pesquisar lá para o meu condomínio também como que a gente pode trazer isso, né, para cada um ter um pouquinho mais de tecnologia na sua segurança e facilitar, né, com o uso de tecnologia a vida de cada um, né? Mas muito legal. Falar um pouquinho, passar a palavra para o Leandro um pouquinho para falar um pouco como que surgiu a ideia de um projeto Generative AI, né, dentro desse contexto que o Igor contou, né, e que papel a Real Cloud teve nisso, e aí deixar um pouquinho o Igor também derivar para o negócio, né, qual a importância de ter o uso da inteligência artificial agora para o negócio, né? Então, fala um pouquinho, Leandro, qual é o histórico primeiro, né, da relação entre a Segue e a Real Cloud e como é que isso evoluiu para um projeto de Generative AI. Excelente pergunta, Silvio. A gente tem uma relação muito boa, estrita ali com a Segue, né, já de outros projetos. Então, a Segue, né, a parte do negócio vou deixar o Igor comentar mais, mas eles chegaram com esse desafio, né, que eles estavam querendo utilizar o GenAI, né, um serviço ali da AWS, o Bedrock, né, para agilizar os negócios deles e expor como um produto, né? Então, eles chegaram com esse desafio para a gente, e a gente, né, ele teve uma função muito de consultoria, né, de saber como esse serviço de Generative AI iria se integrar na aplicação deles, né, como ter essa aplicação. A gente também ajudou bastante ali na montagem da arquitetura, né, na elaboração dos custos, né, numa calculadora, o quanto que aquilo custaria de custo adicional, e também na incentivação do projeto ali, em conjunto com a AWS, com créditos, né? Então, o primeiro passo ali foi a gente mapear como estava a arquitetura atual da Segue, né? A gente viu ali que era uma arquitetura padrão de aplicações nativas em nuvem, né, desacopladas com, né, um serviço de CDN ali, o CloudFront, né, arquiteturas de microserviço com container, Kubernetes, né, e um banco de dados ali hospedado, ali, um Mongo, né? Então a gente percebeu ali que já era uma arquitetura muito nativa ali da nuvem, muito padronizada, muito resiliente, né, principalmente. Então a integração foi simplesmente ali realmente criar microserviços que fazia conexão ali com o Bedrock, né, que também como um serviço da AWS já tem integrações nativas. Então a gente auxiliou em montar essa arquitetura, essas integrações e também nas questões dos custos, né? Então acho que foi fundamental ali para o projeto ir um pouco para frente, né? E aí acho que o Igor pode comentar melhor como a gente levou isso para frente e como isso trouxe valor ali para a Segue e para a empresa. Antes de entrar direto no projeto mesmo em si, Igor, conta um pouquinho assim como é que a Segue começou o relacionamento com a Real Cloud. Você melhor do que ninguém conhece a história, né? A gente se encontra e, enfim, a gente tem um foco grande em gestão de custo, foi a última frase que Leandro falou, e a preocupação sempre de estar otimizando o custo, reduzindo o custo, criando budget para o próximo projeto, para a gente realmente permitir, né, como várias pesquisas do Gartner dizem que 80% a 90% do orçamento já está comprometido para o dia a dia, né, vamos chamar assim, sobra muito pouco para inovar, né? Então, como criar budget dentro do espaço já apertado e limitado, né, com inovação, com redução de custos no mundo de nuvem. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada Real Cloud Segue, como é que a Real Cloud entrou na vida da Segue e a Segue na vida da Real Cloud, mas o Igor foi um precursor aí desse relacionamento. Queria que você relembrasse aí esses primeiros passos e aí a gente depois entra nesse passo do projeto em si e depois falar um pouquinho de futuro, mas fala um pouquinho aí de como a gente começou essa relação, por favor. Perfeito, Silvio, com certeza. Bom, eu acho que você já falou tudo. Dá para resumir
na seguinte frase: o crescimento de qualquer empresa ele precisa ser sustentável, principalmente empresas brasileiras que têm um crescimento orgânico, que têm um desejo de perpetuar, né, uma responsabilidade social muito grande, né, e ter aí um ano após ano cada vez com números melhores, indicadores melhores, né? E por que eu introduzo comentando isso, pessoal? Porque a relação começou a partir daí. Nós estávamos num processo de profundo conhecimento da nossa arquitetura, da nossa tecnologia. A gente, né, constrói tudo dentro de casa, né? Tudo dentro de múltiplas equipes, e o número a quantidade de equipes veio aumentando, a complexidade veio subindo, e todo esse controle, essa governança, ele passou a ser, né, um ponto de atenção. Então, a gente entendeu que a gente precisava conhecer profundamente os nossos provedores, né, provedores de nuvem, os fornecedores que estavam aí dentro nosso centro de custos, e percebemos que é necessário que a gente conheça cada linha de custo, a função de cada CPU que está alocado na nuvem, a função de cada giga de RAM que está alocada, para que a gente não tenha nenhum tipo de desperdício, nenhum tipo de ineficiência. Tentamos, né? A gente sempre miramos, né, no melhor cenário, mas sempre a gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Não tem como fazer tudo sozinho. É uma boa escolha. E foi aí que surgiu a relação, né? A gente procurou se aproximar do provedor de nuvem, procuramos uma empresa que pudesse nos auxiliar nessas questões, e foi aí que a Real Cloud surgiu. Eu acho que é muito bacana também perceber que a Real Cloud está nos lugares mais importantes a todo momento, né? Basicamente, então, acho que, Silvio, nós estávamos participando de um evento em comum lá em Vegas, né, no principal evento da AWS no ano. A Real Cloud estava lá também, né, e se essa empresa está aqui, se essa empresa está envolvida com esse tipo de envolvimento e parceria, né, com o nosso principal cloud provider, realmente eles têm, né, um ponto relevante. E foi aí que começou. A gente entendeu que a Real Cloud podia nos ajudar em diversas maneiras, desde a parte de FinOps, entendendo os valores, né, buscando aprimoramento, até em construir novas soluções. E aí nasceu o projeto de GenAI. Agora, a Sequoia, ela praticamente está virando uma empresa de AI, né? A gente está espalhando a inteligência artificial por diversos pontos do produto. Conseguimos criar aí um novo tier, né, para sustentar esse crescimento. Então, agora os nossos clientes podem contratar uma nova versão do produto. Nós chamamos aí de Sigma AI, né? Então, antes era o Sigma Enterprise, agora é o Sigma AI, e nesse plano, nesse pacote, os nossos clientes podem desfrutar de uma série de funcionalidades de inteligência artificial. E a Real Cloud ajudou justamente na crucial, na primeira delas, né? E foi onde o Leandro comentou, Silvio, nos apresentou uma planilha, uma calculadora de custos, né? Poxa, como que vai custar isso aí? E isso tem a ver com aquilo que a gente comentou lá no início. O crescimento precisa ser sustentável. Em hipótese alguma, a gente poderia, né, construir uma funcionalidade, colocar na rua para milhares, né, e depois para milhões de usuários, sem os corretos cálculos, né, para que a gente pudesse evitar qualquer tipo de problema no futuro. A gente viveu a época do Big Data. A Segware foi agregando cada vez mais tráfego, cada vez mais volume, né? E eu lembro muito bem do dia, muitos anos atrás, que a gente olhou para o tamanho do storage, para o custo do storage, e falou assim, eu acho que a conta não vai fechar daqui a alguns anos, né? Projetamos, fizemos os cálculos e entendemos, né, que a gente precisava melhorar. Foi a fase onde a gente construiu o nosso primeiro Data Lake, né? E foi assim também com a GenAI, só que com a Real Cloud foi bem mais fácil, porque o pessoal já tinha bastante experiência, o próprio Leandro, o pessoal do time já estava com tudo isso pré-estudado, né? Então nos impulsionou a entregar mais rápido para o mercado essa grande, né, primeira funcionalidade de GenAI dentro do produto. Deixa eu te perguntar sobre isso. Agora, em relação ao Generative AI, esse primeiro projeto, do que se tratou, né? O que foi incorporado no Sigma, que gerou inclusive uma versão mais avançada do Sigma AI. Conta um pouquinho o que é o Sigma e o que foi incorporado nele com a inteligência artificial, e falar um pouquinho de futuro, né? Em que fase estamos, o que já está pronto e o que vem
pela frente aí, não só no Sigma, mas na Segware como um todo, né, em outros sistemas? Perfeito. O nosso principal desafio, o problema, né, que nós estávamos buscando aí a solução, o aprimoramento, né, a redução de esforço cognitivo do usuário, do operador. Então, o Sigma é um software que roda dentro de uma central de monitoramento. O operador está 24 horas por dia olhando para a tela, e ele se conecta, né, ele está atento ali a informações que estão sendo atualizadas em tempo real. Essas informações, esse volume de informação vem crescendo cada vez mais, e é cada vez mais difícil para a Segware escolher qual informação vai posicionar em qual parte da tela, qual informação vai receber o destaque, qual informação que vai estar com um grau de assertividade cada vez maior, né, com polimento cada vez maior, com reprocessamento cada vez maior. Então, isso para a gente foi um grande desafio. E nós encontramos na AI generativa a possibilidade de submeter todo esse pacote de informações que está sendo visualizada na tela para um modelo LLM e trabalhar numa sumarização, para que o LLM, em centenas de milhares de situações diferentes, possa decidir qual informação é mais relevante para aquele momento. Então, foi isso que a gente construiu. A gente construiu uma sumarização, né, ou um resumo do que está acontecendo naquele momento e trazendo isso em texto para o operador, em linguagem natural. Então, ele tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? A informação crua e a informação resumida em linguagem natural. Ele analisa o resumo, toma uma decisão, executa uma ação, esse resumo passa a ser atualizado para que ele possa entender, inclusive, qual que é o próximo passo dele, né? Qual que é a sugestão do sistema para que ele continue tratando aquela situação. E essas situações podem ser as mais diversas, né? Pode ser, por exemplo, um animal de estimação que passou na frente de um sensor de movimento e disparou o alarme, né? No final das contas era um alarme falso, não era uma situação crítica. Ou pode ser, né, uma situação de uma tentativa de um arrombamento que iniciou né, no minuto zero e ali o adversário, né, daquele local está tentando fazer alguma incursão, está tentando procurar, né, alguma brecha, e se a central de monitoramento, né, consegue tomar uma ação durante esse período, pode até evitar, né, um possível arrombamento e minimizar, né, a quantidade de danos ao local, né. Então, a GenAI, ela está hoje no core do sistema, na principal interface e já trazendo aí indicadores super positivos. O Leandro nos ajudou, né, a trabalhar nesse cálculo, a equipe da Real Cloud nos ajudou, e a gente já encontra 50% de redução de tempo na reação do usuário para tomar as ações cabíveis em cada uma das situações, né? A média já superou 50% de ganho de tempo, tá? Foi incrível, e isso nos fez acelerar o projeto, né? Então, agora a gente está indo para uma etapa 2, que é cada vez mais melhorar o RAG, né? Trazermos mais dados para que esse LLM possa ser cada vez mais assertivo. Então, nesse momento... desculpa te interromper. Antes de entrar na etapa 2, eu queria dar um break, um corte, porque você falou do Leandro e eu queria voltar um pouquinho e perguntar ao Leandro, fazendo uma transposição, né, das ações e dos fatos que o Igor descreveu, que tecnologias foram usadas por trás dos bastidores, né, traduzindo isso em tecnologia. No caso foi a AWS, a nuvem, mas eu queria entender um pouco mais, né? Que produtos foram usados, para quê, foram em que momento, enfim, o que essa arquitetura se conecta, como essa arquitetura de inteligência artificial da AWS e a Real Cloud ajudou a mapear isso em ações. Eu queria que você explicasse um pouco melhor. Boa. Então, como eu já comentei brevemente, né? Acho que a gente, pelo primeiro passo, foi montar a arquitetura ali da integração. A gente já definiu o que seria o Amazon Bedrock por diversos motivos. O principal é que no Bedrock a gente consegue rodar diferentes tipos de LLM, né? Acho que é o principal ali, né? Cada uma tem a sua particularidade, né? Dados a quantidade de eventos ali que vão ter na Segware, cada um vai lidar de forma diferente. Então, ao invés de a gente ficar consultando APIs distintas, a gente precisava de um serviço que centralizasse isso e com, né, uma configuração ali na console a gente consegue alternar, né? Obviamente não é tão simples assim, mas de forma simplificada a gente consegue alternar ali a resposta ali da GenAI, né, de acordo com o modelo. Então, acho que o primeiro passo a gente definiu que seria o Amazon Bedrock, né, a gente já entrou com essa premissa, e por trás ali a gente foi entender como o Bedrock se integrava com a aplicação, o que a gente precisava modernizar,
né, mas como eu comentei, a aplicação da Segwit já é bastante modernizada para aplicações Cloud Native, então já havia bastante integração entre os serviços, então a gente não precisou modificar nada, adicionar, integrar nada nesse sentido. Então a arquitetura foi basicamente a gente conectar ali os serviços back-end da Segwit que estavam rodando em Kubernetes, né, o EKS, né, a integração ali via API com o próprio Bedrock, né, fazendo chamadas ali, onde a gente também pegava dados ali no banco de dados, onde também estava hospedado na AWS. Né? Então, como a gente pode perceber, tudo dentro da AWS, as integrações ficam simplificadas. E a gente conseguiu, né, com base nisso, rodar. Durante o período de POC, a gente fez uma POC para testar qual seria o melhor modelo. Né? A gente testou diversos modelos, como o Anthropic, o Cloud da Anthropic, né? o do DeepSeek, também o Titan da própria AWS. Né? E dentre esses, o que teve a melhor performance ali, né? Todos performaram muito bem, mas em alguns certos momentos, alguns começaram a alucinar. Né? E o que se manteve ali com maior resiliência foi o do Cloud da Anthropic. Né? Então, a gente manteve nesse modelo, né? A gente utiliza algumas versões ali um pouco mais recentes, né? Teve algumas questões técnicas que não chegou a poder utilizar o mais recente possível, mas então, com base nesse teste, a gente determinou, né? Realizou as integrações e com base nisso, né? A gente conseguiu já montar as APIs, elaborar todo o processo e integrar isso de fato com a aplicação ali com front-end e entregar para o usuário final, né? Que é a parte interessante. Muito legal, muito legal. Obrigado, né? Voltando ao Igor, o Igor estava falando da fase 2, né? Que eu queria que você explicasse um pouco melhor qual é o objetivo da fase 2. Você falou de RAG, aumentar a quantidade de informações, melhorar o nível, né? Enfim, explica um pouco melhor aí qual é o próximo passo, por favor. Exatamente, perfeito, Silvio. O ensejo do Leandro foi muito importante, Silvio, porque nós temos aí as escolhas de tecnologia, elas são fundamentais, né, para o crescimento também. Ao optarmos por utilizarmos aí o Bedrock, né, o Bedrock ele vem evoluindo, é uma das principais frentes aí de investimento da Amazon, da AWS em si, e ele vem evoluindo consideravelmente. Então, surgiu a possibilidade de utilizarmos outras funcionalidades, como, por exemplo, as funcionalidades relacionadas à RAG, a base de conhecimento, que nos permitem que esse modelo LLM ele tenha acesso aí a dados privados da Segwit e ele possa fornecer respostas ainda melhores, ainda mais, uma qualidade ainda maior e com uma facilidade, né, para o operador, para que o operador possa receber a informação mais importante no momento certo, com a necessidade de uma menor leitura, né? Quanto menos texto ele tiver que ler, melhor para que ele possa atuar mais rapidamente e assertivamente. E essa é a fase 2. Então, agora começou, né? A gente está desenvolvendo aí um dinamismo para esse modelo, para que ele possa acessar situações do passado. Hoje, a nossa interface ela tem um conjunto de dados que é o que está acontecendo no momento, naquele estabelecimento comercial, naquela residência. Então, o histórico daquela ocorrência em si, desde do momento do evento do alarme, né, até o que está acontecendo, o que decorreu ali naqueles minutos. A fase 2 ela vem com o objetivo de adicionar o histórico do passado, para que o LLM também consiga consultar uma ocorrência que possa ter acontecido no mês passado, nesse mesmo local, ou no ano passado, ou enfim, né, até 5 anos atrás aí seria o nosso target, para que a gente possa oferecer todo o data lake, né, de Big Data que a Segwit tem, para dentro desse LLM, né? Aí, através de RAG, através de vetorização de dados, base de conhecimento, esse arcabouço de dados contém também mídias, né? Contém imagens, contém vídeos, e tudo isso a gente sabe, né, que a gente consegue segregar com LLMs específicos ou modelos dedicados, né, para esse tipo de processamento, modelos de inteligência artificial, e tudo isso combinado vai deixar essa funcionalidade ainda mais forte, né, mais relevante. Essa é a fase 2, é o que a gente está desenvolvendo com o lançamento previsto aí para breve, tá? Esse ano ele vem repleto de novidades e funcionalidades para que a gente possa incrementar o uso de GenAI, AI no geral, né, dentro dos nossos produtos. Muito bom, muito legal. E aí eu queria voltar a palavra para o Leandro para explicar um pouquinho o que é esse RAG, o que é esse conceito que está
na próxima fase, em termos de produto, o que a gente está usando, né? E por que, enfim, como que a gente pode ajudar, né? Numa escolha melhor aí para, enfim, focado na entrega, né? E, logicamente, no resultado e no custo. Boa. Então, o RAG ele é uma técnica, né? Hoje, como a gente sabe, os LLMs eles têm dados públicos e dados ali próprios da própria empresa que desenvolveu, né? Então, o Cloud da Anthropic. E, obviamente, eles não têm um conhecimento interno ali do que a Segware faz. Obviamente, a Segware tem informações públicas que eles conseguem consultar, mas, como o Igor falou, existem diversos materiais internos documentados que somente a Segware, um funcionário da Segware, tem acesso, né? E como eu comentei, né, diversos modelos ali alucinaram e talvez pelo motivo de não estar tão dentro do business ali da Segware, sabe, ter esse conhecimento interno, né? O RAG é essa tecnologia, essa técnica de a gente pegar informações externas do LLM, né, no caso seriam internas da Segware, e a gente enviar esse contexto junto com o prompt, né, para que a LLM consiga contextualizar ambos e trazer uma resposta mais sólida, né, mais verídica. Então, com essa técnica a gente consegue melhorar ainda mais as respostas, como o Igor comentou, né, e trazer mais eficiências também, né, com data lake, identificar padrões, né, como o Igor falou, e posso, né, um movimento ali que acontece toda vez no primeiro dia do mês, né, algo ali a LLM já vai entender algo como padrão e não vai gerar um alerta ali para o operador, né, evitando um tempo ali, tendo um ganho de tempo. Então, essa técnica é muito eficiente, né? A gente consegue trazer essa melhoria e também a gente também consegue melhorar o aprendizado do próprio operador, né? Com esse RAG, a gente pode criar chat, né? Também é um dos objetivos ali da fase 2, onde o operador, em algum tipo de ação que ele precisa tomar, né? Algum tipo de documentação, ele pergunte ali para a LLM vai conseguir respondê-lo, né? Como ele opera naquele sentido, o que ele determina ali para o usuário, né? Então, obviamente, o operador ele fica 24 horas olhando para a tela, vão ter processos ali que ele não vai ter tão bem na cabeça, ou por falta ali, né, pelo tempo olhando, ele não vai ter tanto conhecimento, então essa tecnologia auxilia muito, né, o humano ali olhando e traz essa complementação de informação que a LLM por si só não consegue ter sozinho. Né? Muito legal, Leandro. E Igor, próxima fase, quais são, né, um pouco do sonho, né? Futuro, como é que você vislumbra, né? Não só Claro. o Sigma, mas outros produtos que podem ser derivados com essas novidades, né? De inteligência artificial agora aplicado ao negócio, e aí nesse novo posto, né? De diretor de tecnologia, CTO, qual é o teu sonho, né? No futuro, olhar um pouco mais adiante, né? Fala aí um pouco. Perfeito. Perfeito. A chama, ela não pode apagar, né? A gente precisa manter a chama viva e o sonho, esse fluxo, né, de sonho e realização, ele tem que estar sempre ativo. O Leandro Silvio comentou um ponto muito importante, que é a ajuda ao humano, né? Então, a Segware, ela tem como uma posição sólida de que o humano, o operador, o usuário, o gestor da operação, né? Toda a configuração, a operação da plataforma, essas pessoas elas vão, né, continuam ainda usando o software e vão continuar, né, de forma permanente. O objetivo da Segware é prover ferramentas para que essas pessoas possam ter uma qualidade e uma facilidade ainda maior, né, no seu trabalho, permitindo com que o horizonte seja ampliado, né, com que as possibilidades sejam cada vez mais amplas, né? Para que no fundo, no final das contas, a vida das pessoas possam ser melhoradas, né? Então, por exemplo, um idoso, né, que tem um sensor de queda, né, que o nosso software ajude cada vez de uma forma mais rápida detectar que aconteceu um problema real, né, e esse idoso possa receber a sua assistência, né? E a inteligência artificial vai estar no meio desse processo para até ajudar o humano a não errar. Então, é um ponto super importante que o Leandro trouxe, tá? Eu gostaria de destacar. Falando um pouco de futuro, agora, as próximas fases, a Segware está preparando aí um produto novo, né? Nós estamos chamando aí de Segware Concierge. Esse produto, ele visa o atendimento, a inteligência artificial atendendo uma chamada de voz. Então, grande parte da carga recebida, da carga de trabalho recebida por uma central de monitoramento, a parte curcial, é um operador ouvindo
atendendo uma chamada de interfone, né, ou ouvindo a necessidade da pessoa que está lá na frente da portaria, né, se ela deseja fazer uma entrega, se ela deseja fazer uma visita a um apartamento, se ela é um prestador de serviço que vai prestar um serviço para o próprio condomínio ou para alguma unidade, né, algum apartamento ou no salão de festas. E toda essa operação, ela acontece de uma forma, né, paralela, né? Então, essa empresa tem que atender muitas ligações ao mesmo tempo e dar vazão para isso. O software da Segur ajuda, né, e já trabalha nesse sentido. A nova versão, né, que é o Segur Concierge, nós vamos aplicar a inteligência artificial processando esse áudio através de LLMs também, para que nós possamos entregar para o operador as informações já pré-prontas, pré-processadas. Então, qual é a pessoa que está lá na frente? Né? Se ela já foi identificada, por exemplo, por reconhecimento facial, de que ela já é uma pessoa conhecida, previamente cadastrada naquele sistema. Então, as informações já vão chegar de uma forma mastigada e pronta para o operador, né? Incluindo um ponto também muito importante é que a Segur gosta, né? A gente entendeu que cada empresa tem o seu formato de operação. Então, tudo no nosso software é muito configurável e personalizável. Vai ter uma personalização, uma configuração que é o modo autônomo, né? O modo automático, onde o próprio concierge, a própria inteligência artificial da Segur pode optar por abrir a porta para aquela pessoa que está ali na frente. Digamos que ela já validou todas as informações e confirmou com um grau de assertividade bem elevado de que aquela pessoa está falando a verdade, né? E bateu todo o descritivo, se a empresa de monitoramento assim desejar, através de uma configuração, a nossa inteligência artificial vai poder abrir aquela porta e autorizar a entrada daquela pessoa de uma forma autônoma. Todo esse progresso, né, a transcrição do áudio, né, o próprio áudio em si, tudo isso fica gravado, armazenado aí no nosso Data Lake para uma consulta posterior, né, caso tenha a necessidade de visualização desse histórico. Então, isso já está no forno, né, está para sair, e é a nossa grande aposta aí para esse ano, para ajudar ainda mais, né, os nossos clientes e, enfim, a vida, né, das pessoas lá na ponta, né? Por exemplo, porteiros, né, que trabalham localmente. Esses caras têm um trabalho insano, né? Em horários de pico, eles têm que fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Então, imagina, né, eles tendo esse porteiro, né, essa pessoa ali da portaria, essa equipe de portaria, tendo esse software para ajudar e poder contribuir ali, né, para o seu dia a dia. Isso é sensacional, impagável, né? Sem dúvida, muito bom. Obrigado mais uma vez, Igor, CTO da Segur. Terminamos aqui mais um episódio da Real Cloud Talks. Nos sigam nas redes Real Cloud, nos canais, assinem e sigam, né, a sequência de Real Cloud Talks. Eu vou agradecer e fazer o encerramento, pedir para o Igor dar a mensagem final e depois o Leandro. Obrigado, Igor. Por favor. Perfeito. Bom, eu né, enfatizo aí o agradecimento aí à Real Cloud, né, a toda a equipe. Silvio, obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade também. E esse papo, ele é muito natural, ele é muito tranquilo, porque realmente a relação, né, entre as empresas é fluida, é natural. Então, eu gostaria de deixar aí para todo mundo, enfim, que está nos ouvindo, né, a seguinte frase de ação ou a seguinte dica, né? É muito importante que toda empresa conheça profundamente os seus fornecedores, os seus cloud providers, né, independente de qual seja, para que você possa encontrar as conexões corretas, as empresas certas, para que você consiga evoluir o teu negócio da melhor maneira possível, entendendo cada linha de custo, né? O termo aí FinOps se alguém ainda não conhece, é algo que precisa ser avaliado, precisa ser verificado. Existem aí diversas ferramentas que podem nos ajudar. A Real Cloud, inclusive, né, tem um portfólio aí bem amplo. E então a minha recomendação é essa, né? Procure conhecer profundamente seu cloud provider e busque, né, uma empresa, um parceiro que te ajude nesse processo de uma forma tranquila, né? E com um ganho mútuo, né? Sendo interessante para os dois lados. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Silvio, pela conversa. Realmente foi muito fluido, passou muito rápido, nem senti o tempo passar aqui. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Se puderem seguir a gente aí nas redes, tanto a Real Cloud quanto a Segur, o Igor, agradeceria bastante. Muito obrigado, pessoal. Até mais.
Valeu, pessoal. Até a próxima.